Boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha só, ficou essa missão difícil, né, de apresentar uma pessoa aqui, mas antes eu só quero falar um pouquinho sobre o pregador dessa noite. Sabe, ele é um cara que tem um mover muito forte de sobrenatural, ele é uma pessoa que se move muito forte em curas, ele é uma pessoa que se move muito, muito forte no profético, e ele esteve presente em alguns avivamentos que aconteceram, não sei se vocês já ouviram falar, nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ali o avivamento de Lakeland, alguém já ouviu falar lá? Ele era uma das pessoas presentes naquele avivamento de Lakeland, e algo que tem acontecido em quase todos os lugares que ele vai, as curas, eles começam a acontecer de uma forma muito rápida, o profético começa a acontecer de uma forma muito rápida, e nós passamos esse fim de semana, como o Gabriel falou, tendo uma das nossas conferências em Criciúma. E sexta-feira, quase 100% das pessoas que estavam doentes naquele lugar foram instantaneamente curadas. E o dia passou, no sábado à noite ele pregou novamente, e no sábado à noite existiu um mover de Deus impressionante, onde muitas pessoas foram impactadas e tiveram o fogo renovado pelo Espírito Santo. Essa manhã nós viemos aqui para Florianópolis, e aqui Deus trouxe um mover muito forte de cura interior, algo que até surpreendeu a Ele mesmo e a mim. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis essa noite. Você acredita nisso? Então eu quero convidar você a dar uma salva de palmas por Ivan Roman. Amén. ¿Usted habla en español? Amén. I don't speak Portuguese, Eu não falo português, but I do speak Spanish. mas eu falo espanhol. So Spanish and English, we can figure Então, something out. espanhol e inglês, a gente pode, descobrir alguma coisa aí no meio do I caminho. want to thank the leadership for letting me speak here Então, eu tonight. quero agradecer aos pastores dessa casa por me permitir pregar na I igreja felt de an vocês. excitement as I began to prepare for tonight. E eu estava me sentindo muito animado na preparação para hoje à noite. How many of you believe that every believer can hear the voice of God? Quantos de vocês creem que todo crente pode ouvir a voz de Deus? It's God's desire that you hear His voice. O desejo de Deus é que você ouça a voz dele. And I felt like the Lord asked me to teach tonight. E eu sinto que o Senhor me comoveu a ensinar nessa noite. I want to equip you to hear the voice of God. Eu gostaria de equipar a igreja para ouvir a voz de Deus. Now, I'm not sure how it is here in Brazil, Eu não sei como funciona aqui no Brasil, but in the United States of America, mas nos Estados Unidos da América, people are very comfortable hearing the voice of God through Bible study. as pessoas elas são muito confortáveis em ouvir a voz de Deus através de um estudo bíblico. They're very comfortable hearing God through journaling, Elas ficam muito confortáveis em ouvir a Deus na sua jornada. through having a sense in their heart. E através de uma sensação no seu But coração. once you begin to speak of the supernatural, you freak people out. Mas a partir do momento que você começa a pregar sobre o sobrenatural, as pessoas começam a ficar meio But the assustadas. Bible says that you are spirit, Porque a Bíblia diz que nós somos you espírito, have a soul, então nós temos uma alma and you live in a body. e nós vivemos em um corpo. That's 1 Thessalonians chapter 5. Então você vê ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5. So as a new creation in Christ Jesus, Então, como uma nova criatura em Cristo Jesus, you are supernatural. nós somos sobrenaturais. You are the temple of the living God. Você é o templo do Espírito Santo. And God's desire is that you and I demonstrate the supernatural ministry. E o desejo de Deus é para que eu e você demonstremos esse ministério You can sobrenatural. try to argue and reason somebody into salvation, Você pode tentar discutir com alguém sobre a questão da salvação. or you can demonstrate the supernatural. Mas você pode demonstrar o sobrenatural. So if you have your Bible with you Então, this se morning, você tem a sua tonight, Bíblia comigo nessa noite, turn to 1 Corinthians 14:1. 1 Coríntios, capítulo 14, It's a versículo very 1. short passage of Scripture. Uma passagem bem curta de And it versículos. says, pursue love, E diz ali, persiga o amor, earnestly desire the spiritual gifts, busque o amor e deseje os dons espirituais, especially that you might prophesy. especialmente o dom da profecia. The motivation for ministry must be love. Então, a motivação para o ministério deve ser, em primeiro lugar, o amor. It's not to save people. Não é salvar Only pessoas. Jesus can save people. Porque somente Jesus pode salvar It's as not to heal pessoas. people. Não é curar as Only pessoas. Jesus can heal Porque somente people. Jesus pode curar as pessoas. My passion is that people have an encounter with the love of A God. minha paixão é por pessoas que encontrem o amor de Deus. So our life in ministry must be motivated by love. Então a nossa vida e o nosso ministério deve ser motivado pelo amor. But so often we
we make a war between love and gifts. Mas quantas vezes nós temos como que uma guerra entre o amor e os dons? In the United States of America, there's a saying that people say. E nos Estados Unidos tem um dito que as pessoas And falam. it says, seek his face and Então- not his hand. Procure a sua face e não a sua mão. Now I understand the heart behind that. E eu entendo o coração por trás disso, It's saying focus on intimacy with him. dizendo, foque na intimidade com Ele. And I agree wholeheartedly. I agree with all my E eu heart. concordo de todo o meu coração com But how isso. many of you know it would be weird Mas quantos aqui sabem que seria meio if I estranho said, hey, your head can come over my house, but leave your body at home? se eu dissesse, a sua cabeça pode vir para minha casa, mas deixe o seu corpo na sua casa, não You traz can't não. separate God. Então você não consegue separar a Deus. You get all of God. Você tem tudo de Deus. When Jesus walks in the room, E quando Jesus entra na sala, you get everything he is. você tem que experimentar tudo que You Ele get é. the word, A sua you get palavra, love, o you get amor, healing, a you get cura, wholeness, a ousadia you get the very essence of Jesus. e a própria essência de Jesus. It's an academic mentality that separates Jesus. E muitas vezes é uma mentalidade acadêmica que separa Jesus. But we want all of God. Mas nós queremos tudo de Deus. So pursue love and earnestly Então busque o amor desire. e honestamente This is a deseje. very strong word in the Greek. E essa é uma palavra muito forte no The grego. closest word is lust after. A palavra mais próxima que nós temos é cobice isso. So the Bible says, earnestly long for the gifts of the Spirit. Então a Bíblia diz de todo o seu coração, procure, né, busque os dons Not to build espirituais. yourself a ministry. Não para que somente você esteja no Not so ministério. that you can have a platform. Não para que você construa a sua própria So plataforma. people can have an encounter with Jesus. Mas para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus. In most of the Bible translations, E note que em algumas traduções da it says Bíblia, spiritual gifts, a Bíblia diz dons and the espirituais. word gifts is italicized. E a palavra dons quer dizer, está no itálico. The word is pneumatikos. A palavra é nomatikos. And actually what it says is earnestly desire the spiritual. E o significado disso é deseje espiritualmente. Another way of saying is earnestly desire the supernatural. Outro modo que nós podemos dizer é honestamente deseje os dons God espirituais. is spirit. Deus é espírito. And those who worship him E aqueles que o adoram must worship him in spirit and truth. devem adorá-lo em espírito e em And we verdade. love the truth. Então, em verdade, Jesus is truth. Jesus é a His word verdade. is truth. A sua palavra é a verdade. But in order to worship him, you have to enter his realm. Mas para que eu possa adorá-lo, eu preciso entrar That's the realm of glory. nessa atmosfera The de manifest glória, presence of him. na manifestação da sua How many glória. of you are aware that in heaven there's some weird things? Quantos de vocês sabem que no céu tem algumas coisas meio estranhas? There's angels with eyes and wings, Anjos com asas e olhos faces of lions, and e rostos de there's some leão. weird stuff in heaven. Existem algumas coisas estranhas. And so as I begin to share tonight, Mas de modo que eu compartilho essa palavra com vocês I nessa want to noite, encourage you eu quero te encorajar to try to find it in the Bible. a que você possa procurar isso na And if Bíblia. you can find it in the Bible, E se você conseguir procurar isso na but you Bíblia, can't find it in your life, mas você não consegue encontrar essas coisas na sua vida, then don't get angry with me. então não fique nervoso comigo. Get provoked by me. Mas seja provocado pelas minhas I want to palavras. see a generation Porque eu busco ver uma geração. walking in the fullness of Uma God. geração que busca a plenitude de Deus. And see, many of you here tonight are what I call seers. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite eu chamo de aqueles que veem, visionários. 1 Samuel 9, verse 9. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. It says, formerly in Israel they were called what we now call prophets, Então, antes em Israel, que chamavam-se de profetas, were called seers. ou também eram chamados de videntes. And the reason they were called seers E o significado a qual eles eram chamados de is because they would videntes see visions. é porque eram pessoas que tinham visões. Two primary Hebrew words, Então, duas palavras que nós encontramos no Chose hebraico. and Ra'ah. Chose e Ra'ah. Wa'ah. And what they mean is E o que isso significa é stargazer, looking at the stars. aquele que observa as estrelas, um astrônomo. And so have you ever talked to somebody and they just kind of... Então, você já conversou com alguém que fica assim meio viajando? So seer prophets
heard the voice of God with their eyes. Então, visionários ou videntes são aquelas pessoas que conseguem ver com seus olhos In espirituais. Ephesians chapter 1, verse 17 through 19, Efésios capítulo 1, versículo 17 até o 19. Paul has a prayer for the church. Paulo, ele faz uma oração diante da igreja. And a part of the prayer is that the eyes of your heart E o may be coração desta enlightened. mensagem é que os olhos do seu coração sejam iluminados. How many of you know you have eyes in your heart? Quantos aqui sabem que possuem olhos nos seus corações? You have two natural eyes, Você tem olhos naturais, but you have aqui, two spiritual mas eyes. você também tem olhos You have espirituais. natural ears. Então você tem ouvidos But you have naturais, spiritual ears. mas você também tem ouvidos In the espirituais. same way you have 5 natural senses, Então, da mesma forma como nós temos 5 sensos, 5 sentidos, you guys are awesome. You also have 5 spiritual nós também senses. temos 5 sentidos espirituais. And I'm grateful for all the teaching on hearing the voice of God out there. E eu sou muito agradecido por todo o ensinamento que eu tive a respeito de ouvir e ver a Deus. But some people are nervous to talk about some of this stuff. Mas algumas pessoas, elas se desafiam a falar sobre esse assunto. See, in Revelations 3, verse 20, Veja que em Apocalipse, versículo it says, "Behold, I stand at the door and knock. 3:20 diz, veja, If anyone will..." Revelations 3:20. versículo 3:20. 20. "Behold, I stand at the door and knock. Eis que estou à porta e bato. If anyone will open the door, Se alguém abrir a porta, I will come in and dine with him." eu irei e cearei com ele. Now, Brazilian culture is different than American culture. Agora, na cultura brasileira, nós temos muitas diferenças com a americana. American culture is very fast food culture. Porque a cultura americana ela é muito fast food. Let me give you an example. Um exemplo para vocês. So we drive through a McDonald's. Então você pode dirigir e passar pelo There's a drive-thru. drive-through window. Existe uma janelinha We order the food, onde você pede a sua comida. and the attendant says to us, E a atendente diz para você: "The French fries aren't ready, so pull up to the front and as wait for 5 batatas minutes." fritas ainda não estão prontas, então você pode estacionar ali na frente que eu já levo And para we go, você. 5 minutes? E daí você fala: 5 minutos? I thought this was fast food. Eu achava que isso aqui era fast food. I'm gonna drive to the Taco Bell next door. Eu vou lá pro Taco Bell e vou pedir uma outra comida, que é um lugar de comida mexicana. But in Hebraic culture, Mas aqui na cultura brasileira, it was more like Desculpa, na cultura- Hebraic culture. na cultura hebraica, It's more like Brazilian culture and Spanish culture. era como parecido com a cultura mais hispânica ou brasileira. When I went to Spain, Então, quando eu fui ali para we Espanha, had a 5-course lunch. nós tínhamos um almoço prolongado. After lunch, everybody took a nap. Depois do almoço, todo mundo foi tirar uma soneca. When Jesus is inviting us to dine with him, Então, quando Jesus ele nos convida a cear com it's not ele, fast food. não é uma comida rápida, não é He um wants fast to food. sit with you for Mas hours, ele quer sentar com você por talk horas. with you and encounter you. E ele quer te alimentar, ele quer te encher. But I'm convicted that the knock of God sounds differently to every one of us. Mas eu estou convencido de que o bater na porta de Jesus é diferente para todos nós. And I want to equip you on understanding how God knocks on the door of your heart. E nessa noite eu quero te equipar para que você entenda como que Deus bate na porta do seu Tonight I coração. specifically want to focus on the seers. Então, especificamente, eu quero focar naqueles que veem, naqueles que enxergam. So we looked at the 2 words, Então, há duas palavras que nós temos aqui. Chose and Ra'ah. O chosen e o a'ah. There's another word for prophet in the Old Testament, Existe uma outra palavra para profeta no Velho Testamento. and it's the word Nabi. E é a palavra nabi. Let's have this handsome gentleman come Vem in. aqui, Lucas, esse bonitão. So I have no prophetic word for him. Então eu não tenho nenhuma palavra profética para ele. Sobe aqui. Nothing at all. Nada. The word Nabi means to bubble forth. Então a palavra nodi é como se você tivesse tirar o véu. Tenho que tirar o véu. Like a bubbling coming forth from your spirit, man. Então é um borbulhar que vem de dentro do seu And it's espírito activated by faith. e é ativado pela fé. So I'm going to pray for this man. Então eu vou orar por esse homem What's your agora. name? So Father, I thank you for Lucas. Pai, eu te agradeço agora pela vida do And Lucas, Lucas. as soon as I laid hands on you, I saw your feet like roots. E quando eu coloquei as mãos em você, eu vi os seus pés como And your roots went raízes. down very deep. E as suas raízes, elas vão muito And profundas. God is grounding you. Deus está te enraizando. Not only grounding you in the word, Deus está te enraizando na but palavra. grounding you in this ministry. Deus está te enraizando neste And I feel to ministério. encourage you to continue to serve. E eu quero te encorajar que você não pare de Because God is servir. raising you up as a son in the house. Porque Deus está te levantando como um filho dessa And there's an casa. anointing on your life. Existe uma unção sobre And it você. is for worship.
E é uma unção para adoração, but it's also to raise up young men. mas também é uma adoração para levantar outros I jovens. saw you with boxing gloves. Eu vejo você com luvas de I boxe. saw you with a jiu-jitsu kimono. Eu vejo você com uma roupa de That says to jiu-jitsu. me that you're a warrior. E Deus diz, você é um You're a man guerreiro. like David. Você é um homem como Davi. You're a man who likes, you're a fighter. Você é um lutador. But you also have a soft heart to Jesus. Mas você também tem um coração muito suave And para I just Jesus. declare God's doing a new thing in your life. Deus está fazendo uma coisa nova na sua You're in a vida. fresh season in your life. Você está numa estação fresca da sua And vida. I see God blowing dust off of all these books. E eu vejo Deus tirando uma poeira, soprando e saindo uma poeira de todos esses livros. And I feel like there's a hunger for learning and knowledge that He's birthing in Existe you. uma sede por aprender e pelo conhecimento dentro de So I bless você. your mind tonight Então agora eu abençoo a sua mente, to receive all that God has for para que you. você receba tudo aquilo que Deus tem para In the você. name of Jesus. No nome de Jesus. Ask Him if that made sense. Isso te fez sentido? Yes, totally. I made everything up. Amém. I don't know Him. Eu não conheço esse never menino. met him. Eu nunca encontrei ele por aí. I had no voice of God, Eu não tenho nenhuma voz de but I have Deus. faith. Mas eu tenho a fé. My faith is not in my gift. A minha fé não está baseada no meu dom, My faith is in God's desire to speak to Him. mas a minha fé está baseada no desejo de falar a este The homem. Bible says God's thoughts are as many as the sands in the seashore. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muitos como areias aí no mar. And when you understand how much God wants to talk to people, Então eu quero que você entenda o quanto que Deus quer falar com all you do pessoas. is reach down and grab a few pebbles of sand. Então tudo que ele precisa fazer é ir ali e pegar um pouquinho de areia. And what I want you to notice is how fast I was going. Mas o que eu quero que você entenda é o quão rápido isso aconteceu. Because I'm just feeling. Porque eu estou apenas sentindo. It's like bubbling forth. É como se isso se desvendasse. Does that make sense? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Now the seer dimension Mas em uma outra dimensão, operates in the glory of God, uma dimensão sobrenatural opera na glória de Deus. in the rest of God. No descanso de Deus. You can't make yourself have a vision. Você não pode se forçar a ter uma visão. However, you can look by faith. Todavia você pode ir para a fé. In Habakkuk chapter 2, E Habakkuk, Abacuque capítulo 2 it says, I look to see what he would say to me. diz assim, eu busco aquilo que ele vai dizer para Now mim. that should be a little confusing. E isso parece ser meio confuso para I nós. looked with my eyes Eu olho com os meus olhos what he would say to me. aquilo que ele falará para mim. And then the next verse says, write the vision. E o próximo versículo diz, escreva esta Make it visão. plain. Então, coloque isso no papel. Though it may tarry, Então, though it may take time, delay, talvez isso vai atrasar um it pouquinho, vai will levar come to tempo. pass. Mas isso vai acontecer. He saw a prophetic revelation, Ele viu uma visão profética, uma revelação but he looked profética. with his eyes to see. Mas ele olhou com os seus olhos para ver. Amen? Amém? I would like the pastor to come here, please. Gostaria que os pastores viessem aqui rapidinho. You guys can come up here if they'd like. Então venham aqui em cima. Thank you, Father. Obrigado, Pai. So during worship, Então durante o louvor, I was just enjoying the excitement in the room, eu estava aproveitando a animação the nesta zeal and the sala, passion. vendo a paixão. And I wasn't really praying for the pastors, E eu não iria orar pelos pastores. but my eyes were open. Mas os meus olhos estavam Can abertos. hold hands maybe, and I can come here. Segurem as mãos vocês dois. And I want to share with you what I saw E eu quero mostrar para vocês dois, para vocês o que eu vi sobre in eles. the spirit, No espírito, not in the natural, não no natural, in the no spirit. espírito. Does that make sense? Não sei se isso faz sentido para And vocês. so what I saw as I looked at the pastor as he was beginning to share Mas enquanto eu vi ali o pastor Paulo compartilhando da was I palavra, saw an angel standing behind him. eu vi um anjo atrás de você, Now that pastor. caught my attention. E isso chamou minha atenção. And maybe you're thinking, Então well, if você- you would have really saw an angel, E talvez você está pensando, se you would você fall on the realmente floor like a dead man. viu um anjo, você estaria caído morto You know, agora. in the Bible, when men saw angels, Na Bíblia, quando homens viam anjos, they fell on their face. eles caíam com seu rosto em When terra. women saw angels, Quando mulheres viam they'd have a anjos, conversation with them. eles tinham conversações com eles. It's actually true, but it's a joke too. Isso é verdade, mas também é uma piada. God can allow you to see certain dimensions of glory. Deus
pode te permitir a ver algumas dimensões de glória. If I saw all of God, I'd die. Se eu ver toda a plenitude de Deus, eu vou morrer. So He can permit you to see. Então Deus ele vai te permitindo a ver And the algumas picture that I coisas. saw was the angel was placing a crown upon this E gentleman. a visão que eu tive era um anjo colocando uma coroa sobre And the este crown homem. said wisdom. E o espírito de conselho e And sabedoria. then I saw the robe wrap around the shoulders. E eu vi como um manto cobrindo seus And ombros, then I saw pastor a Paulo. scepter in his hand. E aí eu vi um cetro nas suas And it was mãos. the anointing of a king. E era uma unção de rei. And the Lord whispered to my heart. E o Senhor cochichou no He meu said, coração. Ivan, this man is the real deal. E ele disse, esse homem é a coisa This verdadeira. couple's the real deal. Esse homem, esse casal é a This coisa family is the verdadeira. real deal. Essa família, eles são verdadeiros, And eles God são has reais. blessed this family E o Senhor está abençoando essa with família an Abraham, Isaac, Jacob com anointing. Abraão, Isaac e Jacó, a mesma unção. And I see that you are a patriarch and a matriarch, E eu a vejo mother que and a vocês são father. um patriarca e uma matriarca, um pai e uma mãe. And I feel to encourage you. E eu quero encorajar vocês dois. That scepter was the scepter that Esther had. Esse cetro era um cetro que Esther When the tinha. king said, up to half of my kingdom I'll give E you. o rei disse, metade do meu reino eu te dou, tudo que você quiser. And I feel to encourage you to enlarge your vision. E eu quero encorajar você, aumente a sua visão. I saw multiple campuses all over Brazil. Eu via muitos campos em todo o Brasil. I saw media. Eu via mídia. I saw young people watching from their phones. Eu vejo jovens assistindo nos I seus saw college telefones. campuses. Eu vejo vários campos nas And I universidades. feel like you guys have an anointing to release young leaders. E eu vejo que vocês dois têm uma unção para liberar líderes jovens. And I see you guys beginning to focus your ministry E eu vejo vocês dois focando o ministério de on the vocês 5-year-olds. nas crianças de 5 anos de How idade. can we raise them up in the ways of the Lord? Como que nós podemos criar as nossas crianças nos caminhos do You're here for Senhor? the long term. Vocês estão tendo uma visão a longo God's prazo. unlocking the floodgates of heaven. Deus está destrancando as janelas do céu. And there will be a worship movement, says the Lord. E haverá um movimento de louvor nessa casa, He diz will o raise up Senhor. musicians in this house. Ele levantará músicos nessa casa. And there will come forth a worship label. E acontecerá um momento que até terá um CD And the de production of adoração. music and worship. E através da música e da adoração. And young people will gather. E jovens vão se unir. And they will worship Jesus. E eles vão começar a adorar a Jesus. Instead of going to the nightclubs. E ao invés de irem às baladas, There will be a worship revolution. haverá uma revolução de adoração. Father, we bless this couple Deus, right então now nós abençoamos este casal with a fresh anointing. com uma unção fresca. And ma'am, you already have a gift of prophecy. A pastora Velma, você tem um dom da profecia. You steer the church through prophetic revelation. Você sempre guia a igreja numa revelação profética. Your husband has an apostolic call. O seu marido tem um chamado apostólico. He's like a lion. Ele é como um leão. You're like an eagle. Você é como uma águia. And you see the things before they E happen. você vê as coisas antes delas You're a acontecerem. dynamic team. E você consegue preparar o time. And so you're not Moses, though. Você não é Moisés. You're Joshua. Você é Josué. You're not Moses. Você não é Moses Moisés. is an old way of leadership. Moisés é um modo antigo de liderança. You're carrying a new Você wineskin está for carregando um leadership. novo modo de liderança. So we bless you right now. Então nós abençoamos vocês Just do me a agora favor mesmo. Então and igreja, stretch forth your hands. me faça um favor, estenda And just suas begin mãos to aqui aos pray for them for pastores. just E agora 30 comece a seconds. orar pelos seus pastores por alguns We segundos. pray that every word that's from you Nós oramos agora que cada palavra, will come forth toda palavra vai se cumprir in the name of no Jesus. nome de Jesus. Your word never fails. A palavra de Deus nunca falha. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. Do those things make sense to them? Amém. Did they make sense to you? Feel good. Me sinto bem. So what I'm trying to show you right now Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês is agora the é operation of the gift. que existe uma operação dos dons And espirituais. many of you during worship, Muitos de vocês, durante o momento da you see adoração, pictures. estão vendo imagens, You visões. see flashes of light. Vocês têm visto, é como se fosse flashes de Some luz. of you feel like a hand touching you on the back of the Alguns de hair. vocês sentiram uma mão, né, tocando na sua cabeça. And you go, what's going on? Você está dizendo, nossa, o que está acontecendo? You feel fire in your hand. Você sente o fogo nas suas mãos. This is God trying to talk to you. Isso aqui é Deus falando com você.
Can I tell you a quick story? Posso te contar uma história bem rapidinha? I was ministering in New Jersey in the United States of America. Eu estava ministrando em Nova Jersey, nos Estados Unidos. And there were these lights shining on me. E daí tinham luzes que estavam brilhando na minha Because the direção. church was on television. E a igreja era uma igreja que ela fazia And my right transmissão ear para was getting televisão. very hot. E a orelha da minha esposa estava muito quente. So after the service, Então depois do culto, my wife comes over to me. a minha esposa vem até mim She says, "Honey, are you okay?" e ela diz: "Querido, você está She bem?" says, "Your only one ear is really hot." Porque uma orelha está muito I quente. said, "I feel that, but I'm okay." Eu sinto isso, mas tá tudo certo. Then a woman walks over to me E daí uma outra mulher vem até mim and she says, "At first I wasn't sure about you e ela diz: "Primeiro lugar, eu não tinha muita certeza a teu respeito, because I'm teaching the supernatural." porque eu estou ensinando coisas And she says, sobrenaturais." "Then I saw your ear getting so hot." E ela diz: eu conseguia ver a sua orelha ficar tão quente. And I felt the Lord say, "He's hearing from me. Listen to him." E eu ouvi do Espírito Santo, ele está ouvindo de mim, então escuta ele. So I thought that was pretty cool. Então eu senti que isso era bem A legal. couple months later, I'm in a meeting in Nashville, Tennessee. Alguns meses depois eu estou ali em Tennessee. And a prophet from the United States named James Gall, E um profeta dos Estados Unidos chamado James Dahl, he walks up to me ele vem até mim and he says, "Young man, e ele diz: "Jovem, you're going to be in meetings você estará em reuniões and your right ear is going to get red hot with the e fire of God." e a sua orelha direita vai ficar vermelha com o fogo de Deus." Is that not the weirdest thing you've ever heard? Será que isso não é a coisa mais estranha que você já ouviu? Just a few months ago, that happened to me. Alguns meses antes isso tinha acabado de He acontecer said, "That's the comigo. gift of faith, release miracles." E ele disse isso pra mim: "Isso é o dom da fé que vai liberar milagres." You notice I don't have a book called The Right Burning Ear of God. E eu I don't have. eu não tenho um livro chamado A Orelha Direita que Pega Fogo. Because that's how God speaks to me. Porque isso é como Deus fala comigo. Begin to discover how He speaks to you. Então você precisa começar a descobrir o modo como Deus fala com você. For some of you, you might not get a word for someone until you touch them. Para alguns de vocês, você não vai ter uma palavra profética até que você toque na outra pessoa. For others, you have to sit down and pause for a moment. Para outros, você precisa sentar e ficar ali um tempo. I'm very like a hyper person. Eu sou uma pessoa muito agitada, I'm very bold. muito I hiperativa talk e to corajosa. strangers. I talk to strangers everywhere I Eu go. falo com os estranhos em todo lugar. Very evangelistic. Eu sou uma pessoa bem evangelista. My wife is the opposite of me, E a minha esposa é o oposto de mim. but she hears the voice of God. Mas ela ouve a voz de Deus. But if I would have called my wife up here to prophesy over people, Mas se eu chamasse minha esposa aqui em cima para profetizar sobre as pessoas, I would have been sleeping outside that night. eu estaria dormindo para fora da minha casa no final da noite. Because that's not how my wife operates. Porque esse não é o modo como minha esposa opera. For me, Para mim, I have music playing. eu tenho ali a adoração tocando. I have Bible study on. Eu tenho estudo bíblico. I have Facebook open. Eu tenho o Facebook aberto. I'm checking my Instagram. Eu estou checando meu Instagram. I'm saying hi to everybody. Eu estou dizendo oi para todo mundo. And God is still speaking to E me. Deus ainda assim está falando comigo. In the US, it's called ADD. Nos Estados Unidos isso é chamado como que It's a é? hyperactive disorder. Déficit de atenção, né? I'm like crazy. Hiperatividade. Eu sou meio louco. My wife needs quiet. A minha esposa, ela quer o silêncio. She has to be alone Ela precisa ficar sozinha, with music playing. com uma musiquinha tocando. And if I give her time, E se eu der tempo para ela, she will have just the high level of accuracy that I have, ela vai ter o mesmo nível de profundidade de revelação assim but como it eu has to tive. come at a place of quiet. Mas precisa vir de um lugar de quietude. Please hear me. Então me escute agora. I feel this in my heart strongly. Eu sinto isso no meu coração de uma forma muito Don't forte. believe the lie that you don't hear God. Não acredite na mentira de que você não consegue ouvir a That's Deus. a lie from the pit of Porque hell. isso é uma mentira do diabo. The Bible says, "My sheep hear my voice, A Bíblia diz: vocês são minhas ovelhas, ouçam a minha voz. and the voice of a stranger they'll not follow." Então não sigam a voz estranha. And there's nothing special about me. Não existe nada especial comigo. But I understood something in Isaiah chapter 50, verse 4. Mas eu entendi uma coisa em Oséias capítulo 15, versículo Here's a 4. key for you. Que é uma chave para você. Desculpa, capítulo He 50. awakens my ear morning by morning. Não, é capítulo 15 mesmo, né? Isaiah 50, verse 4. 50. Ah tá, versículo 4. Isaías 54, desculpa. He awakens my ear morning by morning. Ele abre os meus ouvidos manhã após manhã. You don't hear the scripture saying, He awakens my ear year by year. Então você não ouve ele dizendo assim: ele abre os meus ouvidos ano após ano. Day every day. Dia após dia.
And that really encouraged me. E isso realmente me encoraja. I can hear his voice every day. Porque significa que eu posso ouvir a voz de Deus todos os dias. It says to give me the tongue of a disciple, Isso me dá uma atitude de discípulo. that I might speak a word to the weary or tired. Então, que eu fale a palavra para aquele que está cansado e So sobrecarregado. I take that verse Então, eu pego este and versículo I said, God, if you spoke to Jesus every day, e eu digo, Deus, se tu falou com Jesus todos os dias, I'm your son, eu sou teu filho, you'll speak to me. então o Senhor também vai falar comigo. So often people come to me Então, muitas vezes as pessoas vêm até mim and they say, Ivan, I don't feel like I hear the voice of God. e elas dizem, eu acho que eu não consigo ouvir a voz de Deus, pastor. And I'll ask them this question. E eu pergunto isso para elas. Have you ever been tempted before? Você já foi tentado antes? And everybody just laughs. E eles dão um sorrisinho e falam assim, And then I say, then why do you have more faith that you can hear the devil than God? então por que você tem mais fé que você pode ouvir o diabo e não pode ouvir a Deus? God is speaking to us. Deus está falando conosco. There's a prophet in the United States of America, Existe um profeta nos Estados Unidos and God spoke these words to him. e Deus falou essas palavras com ele. And he said, tell my people, Diga ao meu povo, I don't like multitasking. eu não gosto de multitarefas. God wants your whole heart. Deus quer todo o seu coração. He wants you focused on him. Ele quer você focado somente If you're nele. not hearing his voice, Se você não está ouvindo a voz de Deus, maybe it's because we're not listening. é porque talvez você não esteja ouvindo a voz de But Deus. many of you are listening. Então, muitos de nós estamos ouvindo, But he's speaking to you in a way you don't understand. mas talvez ele esteja falando com você de um modo que você não esteja entendendo. I want to look at a few things very quickly. Então eu quero olhar em alguns detalhes aqui The seer rapidamente. gift that I'm talking about Então, este dom que eu estava mencionando para vocês is actually also found in 1 Corinthians 12. é, na verdade, encontrado em 1 Coríntios capítulo 12. It's called the discerning of spirits. O dom do discernimento de espíritos. It is my opinion that this is a very, very important gift. E é uma opinião pessoal de que esse dom é um dom muito e muito And a importante. gift the church needs right now more E than um ever. dom que a igreja precisa agora neste momento. The discerning of spirits gift permits you O discernimento de espíritos permite com que você to discern discirna by taste, por experimentando, touch, tocando, smell, cheirando, feel, sentindo, see, vendo, hear ouvindo the supernatural realm. o reino sobrenatural. And one of the ways the discernment of spirits works is with demonic, with demons. E uma das formas que o dom de discernimento funciona é com demônios. And a lot of teaching focused on the demonic realm. E muitos ensinamentos ficam focando no reino das trevas e em demônios. And it freaked people out. E as pessoas elas acabam ficando assustadas. And I've met people all over the world. Eu tenho encontrado pessoas por todo mundo. And they'll say, when I was a small child, E quando eu era uma criança, né, ainda I used to pequena, have terrible nightmares. eu tinha muitos pesadelos. I would see things moving in my room. Eu via coisas se movendo no meu Some of them quarto, had things touching them. coisas tocando. And they would get up and they'd tell mom and dad, they'd say, something's in my room. E levantava e dizia para os pais, pai, tem alguma coisa no meu quarto. And we know what mom and dad said, right? E o papai e a mamãe sempre diziam isso. That's just your imagination, go to Isso é bed. só a sua imaginação. And sometimes it is their imagination. E algumas vezes sim é a sua But imaginação. sometimes those children are seers. Mas algumas vezes essas crianças, eles estão vendo And the coisas. enemy tries to bring fear E o inimigo, ele tenta trazer medo. so that when they grow up, they don't want to see anymore. Porque daí quando essas pessoas crescerem, eles não querem mais enxergar By the end of the coisas. service, I want to pray for those that have that E no happen final to do them. culto eu quero orar por essas pessoas que têm esse dom. Yes, you can see the demonic realm. Sim, talvez você possa enxergar o reino das trevas. I remember preaching somewhere, E eu me lembro de uma vez que eu preguei num and lugar as I was focusing on Jesus, e de modo que eu estava focando em I saw a Jesus, demon in the spirit, eu comecei a ver demônios no espírito. and I saw it spit E eu vi como que um guspe, like a dart, como um dardo, né, and que saiu. and it hit someone in the back. E foi ali e atingiu uma pessoa nas suas As soon as it hit them costas. in the back, they hit somebody else in the back. E de modo que essa pessoa foi atingida, atingiu outra pessoa. I said, Lord, what are you showing me? E eu falei, Senhor, o que o Senhor está me mostrando? And the Lord said, this demon is assigned to gossip, slander, and backbiting. E o Senhor disse, esse é um demônio de fofoca que tem atingido as pessoas. The Lord showed me the assignment. E o Senhor me mostrou o que estava por trás disso. So different churches I go to, Então, igrejas diferentes que eu vou, I don't share these things. eu não compartilho I essas have to be coisas. wise, Porque eu preciso ser or sábio. they'll put me in a mental hospital. Senão as pessoas vão me colocar num hospício. And so what I do is I create a message Mas o que eu faço é que eu crio on the produzo uma power of the mensagem tongue.
daquilo que eu vi. a blessing and cursing. Uma bênção e uma And maldição. then I say, those of you that need repentance for these things, come forward. E eu prego sobre isso. Aqueles que necessitam de um arrependimento sobre essas coisas, venham até And so if aqui. you're seeing the demonic, Então, se você está vendo as ask coisas God for demoníacas, wisdom. ore por sabedoria. Now if all you see is the demonic, Agora, se só o que você vê são coisas demoníacas, in my opinion, na minha opinião, that person needs healing in their heart. essa pessoa precisa de cura no seu coração. Their filter needs to be clean. Porque o seu filtro precisa ser limpo. Because the Bible says we're seated in heavenly places. Que a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. In a place with Jesus of power and Em um authority. lugar com Jesus de poder e And autoridade. sometimes the enemy will permit you to see the spiritual realm E algumas vezes o inimigo vai permitir, vai querer que você veja o reino das trevas. to make you afraid. Para fazer com que você tenha medo. Amen? Entendem? Amém? I'm going to continue teaching this. Então eu vou continuar ensinando sobre isso. The next one is the angels. O próximo ponto que eu quero falar é sobre anjos. The Bible says they're ministering spirits. A Bíblia nos diz que existem espíritos que ministram. So maybe as I shared that I saw the angel standing behind the pastor. Então, como eu compartilhei aqui, quando eu vi um anjo atrás do pastor People Paulo, go, where? as pessoas, onde está? I don't see anything. Eu não vejo nada. I'm looking with my eyes. Eu estou olhando com os meus You're olhos, looking with the wrong eyes. mas eles estão olhando com olhos errados. You have eyes in your heart. Você precisa olhar com os olhos do seu coração. And so I begin to ask the Holy Spirit, what are you doing in the room? Então eu começo a perguntar para o Espírito Santo, o que tu estás fazendo nesta I don't sala? worship angels. Eu não adoro anjos, I don't talk to the eu angels. não falo com os anjos. And the times that I've tried, they ignore me. E os momentos que eu tentei, eles me ignoraram. But even after 17 years of ministry, Mas mesmo depois de 17 anos de ministério, when I've had an angelic visitation, quando eu presenciei visitações de anjos, I command it to go in Jesus' name just in case. então eu oro para Jesus só por via das dúvidas. I want Eu to tell falo you, com I want to tell you Jesus. a quick story. E eu quero te contar uma história rápida. One time I was sitting in the back Uma vez eu estava sentado lá atrás, of a youth service, num culto de jovens, and one of the youth that I was raising up was preaching. e um dos jovens que eu estava discipulando, ele estava And I pregando was naquela so noite. proud of them. E eu estava tão orgulhoso daquele And I cara, was just focused on them. que eu só estava focado nele. And in a second, Em um segundo, an angel stood before me, um anjo apareceu na minha frente. and it had a wing that covered its face, E ele tinha uma asa que cobria a sua face. and a coal stretched forth in my face. A coal, a burning ember. E uma brasa que me atingia, uma brasa de fogo que chegou até mim. It took me longer to tell you the story than this encounter happened. Então, eu demorei mais para te contar essa história do encontro que eu tive com o anjo, que foi It muito just, rápido. and that was it. Foi algo muito rápido. I sat back in the chair, E eu me assustei até, sentei na and cadeira. I said to the young man next to me, E eu disse pro jovem do meu I lado: just saw an angel, he stood for me, had a coal fire in his hand. eu acabei de ver um anjo que veio e tocou com a brasa. Você viu ele? And the kid moves his chair over. E o cara só se afastou de mim. I lie down on my face. E eu caí ali com a minha face no chão. And what the heck was that? E eu comecei a pensar, o que aconteceu? And for weeks, I had no understanding. E por semanas eu não consegui ter um And then entendimento I daquilo. found it in Isaiah chapter 6. E daí eu fui para Isaías capítulo 6, And it says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up. onde diz, né, que eu vi o Senhor Deus And the train of his robe filled the temple. e a sua glória encheu o templo. And then it talks about a seraphim, which means an angel of fire. E daí fala sobre um anjo serafim, que é um anjo de fogo. And it says, with one wing it covered its face. E daí fala ali que com uma asa ele cobria o seu rosto. And it took tongues and it grabbed the coal. E com a outra ele pegou ali uma brasa do altar. And it put it to Isaiah's lips. E ele colocou sobre a boca de Isaías. And Isaiah says, woe is me, I'm undone. E Isaías diz, Senhor, eu sou impuro, eu tenho lábios impuros. I'm a man of unclean lips. Eu sou uma pessoa impura. And I dwell among a people of E eu uncleanness. vivo no meio de um povo impuro. And God says, whom shall I send? Who will go? E Deus diz, quem eu enviarei? Quem eu chamarei? And Isaiah says, Lord, send me. E Isaías diz, Senhor, eu. And I Eis-me said, aqui. God, what are you telling me? Então eu fiquei, Senhor, o que é? Me diga. And the Lord said, will you embrace the fire? E o Senhor diz, quando você abraçar o fogo. So I said, sure. Então, tá, eu abraço. I had no clue what I was doing. E eu não tinha a mínima ideia do que See, eu it's estava the fazendo. refiner's fire. Então, fogo no fogo. Fire burns Fogo queima. everything in me that was unpure.
Tudo aquilo que está dentro de mim que é impuro, every sin I was hiding, todos os pecados que eu estava escondendo, came up to the front. começaram a ser expostos. I had to take a break from ministry Eu tive que tirar uma pausa do ministério, because I was so wrecked. porque eu estava tão quebrado, Because the fire of God was purifying my heart. porque o fogo de Deus começou a me He purificar was de tal dealing with my forma, motives, porque Ele começou a lidar com as minhas dealing motivações, with my thinking. começou a lidar com os meus So pensamentos, what is going on? e eu comecei a pensar, o que está acontecendo comigo? One of the hardest seasons I've ever been Foi in. uma das estações mais difíceis que When eu I já came out of vivi. that season, E quando eu saí dessa estação, I got invited to preach at a youth eu conference. fui convidado para pregar numa conferência de jovens. And this gentleman's name is Nick Billman. He lives in Fortaleza. E um cara que chama Nick Billman, que mora em He brought me Fortaleza, to this youth meeting, large meeting. ele me trouxe para a sua conferência, a sua reunião de As jovens. soon as I walk in, they had T-shirts on E quando eu entrei ali, aquelas pessoas tinham that camisetas say Isaiah 6. que diziam Isaías 6. I said, what the heck's Eu about to falei, o happen? que está acontecendo aqui? I get up Eu subi no and I palco preach. e eu preguei. And I asked the Holy Spirit to come. E eu comecei a pedir para o Espírito Santo encher aquele lugar. And boy, did he come. E cara, ele veio. The fire of God hit these young people. O fogo de Deus começou a encher aqueles jovens. Screaming and crying. E as pessoas começaram a chorar, a gritar, Repenting. a se Getting arrepender. delivered of addictions. Pessoas sendo libertas Demons de shrieking vícios, out of them. demônios sendo expulsos. And I was so overwhelmed. E eu comecei a ficar tão And transbordado com aquela the situação Lord said the fire had to clean you que o Senhor disse, o fogo primeiro tinha que te limpar before it could flow through you. antes de fluir através de você. So these angelic encounters are not just, they're not weird. Então, queridos, encontros angelicais não são There's coisas fruit that estranhas, happens. mas existe uma verdade que acontece nisso. Two more things I want to share. Duas coisas mais que eu gostaria de You can compartilhar com also vocês. discern the human spirit. Você pode também discernir um espírito humano. The Bible says that Jesus didn't trust the man A Bíblia diz que Jesus não confiava nos homens, no because homem, he knew what was in his heart. porque ele sabia no que estava no seu coração. Let me give everybody an example. E eu quero dar a todos vocês um exemplo. Ladies in the room, Meninas aqui nessa how many of sala. you have ever shaken a man's hand Quantos de vocês já apertaram a mão de um homem and you wanted to go to the bathroom and wash your hands e você quer ir no banheiro e lavar sua mão? because it felt gross? Porque é nojento. Se Raise sentiu your nojento. hand. Quantas mulheres já tiveram essa experiência? Levanta sua mão, só para eu ver. Look at all the girls. Todas as meninas You're praticamente aqui. discerning uncleanness O que in é their isso? heart. É você discernir a impureza na vida It doesn't daquele homem. necessarily mean they have a demon, Isso não significa necessariamente que aquele homem tenha um demônio, but the motives are impure. mas significa que a motivação daquele cara é errada. God gives us this gift to protect us. Deus, ele dá esses dons para nos proteger. When I was a very young youth pastor, Quando eu era um pastor de jovens bem novo, this man came over and he shook my hand. esse homem veio e ele me deu a mão dele. And I saw the word spelled out pedophile, E eu vi a palavra pedófilo, which is a child molester. o que na verdade significa aquele que molesta crianças. And I felt so bad E eu me senti tão mal, because I felt like I was judging this man. porque é como se eu estivesse julgando aquele I homem. went to the senior pastor of the church Eu fui pro pastor sênior da igreja and I repented for being judgmental. e eu pedi perdão para ele por ser um cara que estava I told him julgando what I outras saw. pessoas. E eu contei pro pastor aquilo que eu estava And the vendo. pastor said, "You're right." E o pastor disse: "Você está certo." I said, "The Lord told you to?" Ele falou: "O Senhor disse para você também isso?" He said, "No, he had to tell me E daí ele falou: "Não, ele teve que me contar, because he was in prison. porque ele estava na prisão." And in order for him to come to our church, he had to tell me about that part of his life." E quando ele vem para a igreja, ele precisa me contar o porquê que ele estava na And then the prisão. pastor said, "Why do you think God showed you that? E o pastor diz: "Por que você acha que Deus te mostrou Do isso? you think he showed you that so you can judge him?" Deus não te mostrou isso para que você julgasse esse homem." I said, "I don't know why he would show me that." Mas pastor, eu não sei por que Deus me He mostrou said, isso. "Ivan, who do you oversee?" E ele disse: "Ele te mostrou isso porque você cobre as I crianças, said, "The children and the youth." as crianças e os adolescentes." He said, "Exactly. Exatamente. You're to protect those children Você from this man." o seu trabalho é proteger essas crianças e esses adolescentes. Every mom in this room, Todas as mães aqui que estão nessa sala. here comes the pretty girl, Aqui vem a menininha, and here's the bonitinha. dumb boy. E aqui vem o cara bobão. And the mom says, E "No a me mãe diz: gusta." não gosto dele. And the boy says, "How do you know? You don't even know her." E o cara diz para a mãe: "Mãe, como que você sabe que ela é isso se você nem conhece But the ela?" mom can discern quickly. A sua mãe pode discernir rapidamente. It's not right for you. Essa menina não é certa para você. Trust your mom's instincts. Confie nos instintos da sua mãe.
I'm not going to say what I was going to say. Eu não vou mais falar o que eu ia falar. Oh, I pulled my tongue back. Eu engoli minha língua agora. The last and the most important Mas a coisa mais importante is discerning the Holy Spirit. é discernir o Espírito Santo. And you in Brazil are good at this. E vocês aqui no Brasil são muito bons com isso. You have passionate worship. Porque vocês têm muita paixão na adoração. You have sensitive worship leaders. Vocês têm líderes de louvor que são Sensitive to the sensíveis Holy espiritualmente. Vocês, como igreja, são sensíveis I espiritualmente. want you to hear my heart. Eu quero que vocês ouçam meu coração nessa noite. I'm not the most important person in this room. Eu não sou a pessoa mais importante aqui nessa sala. The youth pastor is not the most important person. Pastor de jovens não é o pastor mais importante, a pessoa mais importante nesse lugar. Don't get mad at me. Não fique bravo comigo. But you're not the most important Mas person in this room. você não é a pessoa mais importante aqui The nessa Holy sala. Spirit's the most O important. Espírito Santo é a pessoa mais importante. And when we learn to honor His presence, E quando você aprende a honrar a presença dele, when we learn to host Him, quando você aprende a recebê-lo, we become more aware of His presence. nós nos tornamos mais sensíveis à sua presença. You practice His presence. Você pratica a presença dele. You can watch the leaders Sunday mornings, Você pode observar os líderes domingo Sunday de manhã, evenings. nos domingos à noite, constantly listening. What are you saying, God? constantemente se What do you wanna conectando do, Jesus? e buscando, Deus, o que tu estás Do you want to dizendo. heal someone? O Senhor quer curar Do you wanna alguém. touch someone? O Senhor quer tocar alguém. See, it's not just operating out of a gift. Veja, não é apenas operar um dom, It's operating out of a relationship. mas é operar através de um relacionamento. And the church has been very good operating in the discerning of spirits gift. E as igrejas, elas têm sido muito boas no dom de discernimento In espiritual, our services. nos cultos. But if the Bible is true, which it is, Mas if the Bible is true, which it is, se a Bíblia é verdade e ela é a wherever verdade, you go, the Holy Spirit goes with you. aonde você for, o Espírito Santo também vai Because com He lives você. in you. Porque Ele mora em você. Jesus says not only will He be with you, He'll be in you. Jesus não disse que estaria apenas com você, mas Ele estaria em você. So when you're walking down the college campuses, Então, quando você está andando no campus da sua universidade, make yourself aware of His presence. seja sensível à presença do Espírito Santo. And then you begin to say, how can I honor you, Holy E Spirit? comece a dizer, Espírito Santo, como eu posso te honrar? And there'll be times where He'll say, go pray for that E person. haverá momentos que o Espírito Santo vai te dizer, vai orar por aquela pessoa. There's times where I'm in the coffee shop or in the airplane. Momentos que eu estou no avião ou num café. And I'll pause and I'll focus on the Spirit of E eu God. paro e eu me foco ali no Espírito de Deus. And He'll touch me. E o Espírito me toca. And I'll start to cry. E eu começo a chorar. You know those ugly cries? Sabe aqueles choros Where bem you're, where feios? you're crying? And then there's always that one snot. E daí sempre tem aquele catarro, né, que sai. And then people come over, are you E okay? as pessoas vêm falar, você tá bem? It's just the Holy Spirit. É só o Espírito Santo. See, you can access His presence everywhere you are. Querido, você pode acessar a presença dele onde você estiver. Amen? Amém? I want us to stand together. Eu quero que nós fiquemos de pé agora. And here's what I felt to do. E aqui está o que eu senti da parte de Deus para fazer nessa I noite. haven't released this message anywhere I've been in Brazil, Eu não preguei essa mensagem em nenhum lugar do Brasil but I ainda. felt to release it here tonight. Mas eu senti da parte de Deus de compartilhar nesta Because this is a igreja. prophetic church. Por causa que essa igreja é uma igreja profética. And God wants to activate the gifts of the Spirit E in your Deus life. quer ativar os dons espirituais aqui. The grace on my life A graça de Deus na minha vida is in the prophetic. está na linha profética. So I'm going to pray that grace over you. Então eu quero orar graça sobre a sua vida. There's some of you way more prophetic than me. Existem alguns aqui que são muito mais You proféticos see do que way eu. more than me. Você tem visto muito mais do que eu. But there's always more to give and more to get from Mas the Lord. sempre existe mais a receber e mais a dar. So close your eyes for a Então moment. agora feche os seus olhos onde você está. Father, we thank you for your presence. Pai, eu te agradeço pela sua presença. We love your presence. Nós amamos a sua We presença. honor your presence. Nós honramos a sua presença. And Father, I pray Pai, eu oro the same way that Elisha prayed for his servant.
O mesmo modo que Eliseu orou pelo seu He said, servo. open his eyes that he might see. Abra os seus olhos para que ele possa I enxergar. pray that the eyes of your spirit would be open. Eu oro para que os olhos espirituais aqui sejam I pray abertos. for a release of visions and dreams. Eu oro para liberar de visões e sonhos. I pray for an impartation of the prophetic anointing. Eu oro por uma impartição de uma unção espiritual. In the name of Jesus, No nome de Jesus. I pray that your ears would be open. Eu oro que os ouvidos serão abertos. I pray that dreamers would dream. Eu oro que os sonhadores sonharão. would see. Os visionários verão. Prophets would prophesy. Os profetas The profetizarão. musicians would sing the song of Os the Lord. músicos cantarão a música do In the name Senhor. of Jesus. No nome de Jesus. Even right now, Até mesmo agora. many of you are feeling like a heat or fire on your chest. Alguns de vocês estão sentindo como que um fogo no seu peito. Some of you are feeling warmth in your ear. Alguns estão sentindo um fogo na sua Some of you are orelha. feeling warmth in your hands. Alguns estão sentindo um Some formigamento of you are nas suas feeling warmth on mãos. your feet. Alguns formigamento no seu The pé. Spirit of God is beginning to unlock the O gifts in you. Espírito de Deus está destrancando Mighty nessa man noite. of God. Mighty man of God. Poderoso homem de Deus, Come forth. vem até a frente. Mighty woman of God. Mulher poderosa de Come Deus, forth. venha. I call forth the gifts of God in you. Eu chamo agora os dons espirituais dentro Come de forth você, in the name para of que eles Jesus. apareçam em nome de And Jesus. so, Lord, even right now, E o Senhor agora sobre a sua open our vida, eyes to see. que os olhos se abram. Here's what I want to do Aqui está o que eu quero fazer, very, very quickly. muito rapidamente. For those of you that have been tormented with dreams, Para aqueles que têm sido atormentados com maybe when you were sonhos. very young, when you were very young, Talvez quando você era bem pequeno, uma you used criança, to see things, você conseguia ver but it was coisas. scary, Você via coisas tormenting. que te atormentavam. God wants to break that off of you. Deus quer quebrar isso na sua vida. And He wants to open your eyes to see again. Deus quer abrir os seus olhos para enxergar I want you to novamente. come down to the front Eu quero que quickly. você venha aqui à frente agora novamente. I'm going to give the microphone to the pastors Eu vou dar o microfone para os to pastores. continue to do as they feel led. E os pastores vão guiar da forma como eles And I'm going quiserem. to be down here ministering. E eu vou continuar ministrando, orando pelas If you want pessoas. prayer, Se você quer uma oração, that your eyes would be open. se você quer que os seus olhos If you're sejam hungry for an abertos, encounter, se você tem fome por esse we want to encontro, pray for you. eu quero orar por você. If there's a ministry team, O ministério de I want líderes you to come up também, here. você pode ajudar a orar por I'm essas going to go down here pessoas. right now. Eu vou agora orar por eles. And I'm going to release the service to the pastor. E eu vou entregar o microfone para os pastores. Aleluia. Igreja, continua derramada, aberta a presença do Senhor. Você deseja, vem à frente. Os nossos líderes, supervisores, vem também ajudar a orar com essas pessoas. Há uma liberação da parte do Senhor. Amém. Nós tomamos, nós entramos nessa palavra agora. Oh, na liberdade do Espírito Santo, no fluir da parte do Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Sim, Senhor. Oh, Pai. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Espírito vem. Você é cheio do Espírito Santo e tem evidência de falar em outras línguas. Comece a falar em outras línguas. Oh, nós estamos na presença do Senhor. Espírito vem. Faz o céu descer.